E pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e a gente vai começar a fazer um torneio. O nosso torneio já tá feito, na verdade você já pode até ver. E a gente vai começar a mostrar os dados estatísticos desse torneio. Começando com o Botafogo e Grêmio, que ficou 3-2 para o Botafogo. Logo em seguida o Corinthians, que empatou 1-1 com o Palmeiras. Logo mais temos o jogo do Internacional 1-1 com o Vasco. Temos o jogo do Cruzeiro, que ficou em 0-0 com o Fluminense. O Atlético Mineiro 1-1 com o Santos. E o Flamengo 2-0 em cima do São Paulo. Logo em seguida, temos na rodada 2, 4-1 Palmeiras em cima do Internacional. 1-0 Grêmio em cima do Santos. 1-0 Corinthians em cima do Atlético Mineiro. Temos 2-0 Fluminense em cima do Botafogo. Temos 1-0 São Paulo em cima do Cruzeiro. Temos 0-0 Vasco e Flamengo. Rodada 3. Temos 0-0 entre Santos e Fluminense. Temos 2-2 Botafogo e São Paulo. Temos 1-0 Cruzeiro em cima do Vasco. Temos 3-1 em cima, Galo, 3-1 Grêmio em cima do Galo. Temos Internacional e Corinthians 1-1 e o Flamengo 3-2 em cima do Palmeiras. Pra quem não tá entendendo nada, eu tô fazendo simplesmente a Liga do G12. Pra quem já conhece o canal, sabe que a Liga do G12 se trata resultados finais ou resultados reais dos jogos entre o G12. Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, se enfrentando no Brasileirão. Essa aqui é a liga, tá? Assim que eu terminar de mostrar todos os resultados, vocês vão ver a tabela, como ficou. Vamos lá. Temos 1-0 Fluminense em cima do Grêmio. Temos 0-0 Internacional e Cruzeiras, né? Atlético Mineiro. Corinthians 2-1 perdeu por 2-1 para o Flamengo. Vasco perdeu por 2-0 para o Botafogo. O Palmeiras empatou 0-0 com o Cruzeiro. 2-1 São Paulo em cima do Santos. Rodada 5, 3-2 Atlético Mineiro em cima do Fluminense, 2-0 Cruzeiro em cima do São Paulo, o Grêmio em cima do São Paulo, 6-0 Vasco em cima do Santos, 1-0 São Paulo ou Palmeiras em cima do Botafogo, Cruzeiro 3-0 no Corinthians, cavalos, e o Flamengo empatou 1-1 com o Internacional. Rodada 6. Flamengo 1-0 em cima do Galo. 3-0 Internacional em cima do Atlético, em cima do Cruzeiro. Corinthians 2-2 com o Botafogo. O 2-0 Palmeiras em cima do Santos. E o Santos e o Grêmio, o Vasco e Grêmio empataram 1-1 e o São Paulo ganhou de 3-1 do Fluminense. Rodada 7. Estamos quase já indo pro retorno, hein? São Paulo e o Galo e São Paulo 0-0. Fluminense e Vasco 2-1. 3-2 Grêmio em cima do Palmeiras. Eu lembro desse jogo. Foi do retorno. 3-1 Santos em cima do Corinthians. 4-0 Botafogo em cima do Inter. E 2-1 Cruzeiro em cima do Flamengo. Rodada 8. 0-0 Clássico Mineiro.
Cruzeiro em cima do Cruzeiro e Galo. 0x0 também. Clássico Carioca, Flamengo e Botafogo. 1x1, Inter e Santos. 2x0 Corinthians em cima do Grêmio. 0x0 Palmeiras e Fluminense. E 2x0 São Paulo em cima do Vasco, fora de casa. Rodada de número 9. 5x0. Essa aqui foi da última rodada, tá? No Brasileirão original. 5x0 Galo em cima do Vasco. 3x2 Palmeiras em cima do São Paulo. Jogo roubado foi. Esse jogo foi roubadaço, mano. Por Palmeiras, mano. 1x0 Corinthians em cima do Fluminense. 1x0 Grêmio em cima do Inter. 1x0 Santos em cima do Flamengo. 2x0 Cruzeiro no Botafogo. Qual foi a rodada que eu fiz? 9. Então vamos pra 10. Botafogo 1x0 em cima do Galo. 2x1 Santos em cima do Cruzeiro. Também era o jogo decisivo pro Santos, né? O Cruzeiro já não disputava mais nada. Já estava decretado que ele não disputava mais o título. Flamengo empatou com o Grêmio aqui por 1x1. 2x0 Fluminense em cima do Inter, lá no Sul. 3x1 Corinthians em cima do São Paulo. 1x0 Palmeiras no Vasco. E vamos pro retorno, pessoal. Nesse retorno eu vou fazer diferente. Eu só vou falar resultado, não vou falar o nome do time. 3x0 visitante. 3x0 visitante. 3x0 mandante. 2x1 mandante. 1x0 visitante. 1x0 visitante. 1x1 empate. Aqui ficou 1x1. 2x0 mandante. 5x1 mandante. 2x0 visitante. 2x0 mandante. 2x2 1x0 visitante. 1x1. 0x0. 2x0 visitante. Ou mandante, quer dizer. 1x0 mandante. 1x1. Tem qual rodando agora? Agora eu me perdi, filho. O número é 13. Então vamos pra 14. 1x0 mandante. 1x0 mandante. 2x0 mandante. 2x1 mandante. 4x2 mandante. Jogão esse aqui foi. Eu lembro desse jogo ainda que alguns jogadores do Inter até questionaram, falaram: é sempre assim, a gente vem jogar aqui, filho, a gente joga contra 12. Os 11 que tá em campo, mais o árbitro. Um jogador do Inter falou isso na entrevista coletiva. Pós-jogo. 2x0 visitante. 2x1 visitante. 2x0 mandante. E ele foi visitante, tá? Lá no último lá. 4x0 mandante. 3x0 mandante. 2x1 mandante. 1x0 mandante. 3x0 mandante. 2x1 mandante. 2x1 mandante. 0x0. 0x0. 3x1 visitante.
Ah, tá, é o 17 mesmo. 1-1, 2-1 visitante, ou mandante, quer dizer. 1-1, 1-0 mandante, 2-0 mandante, 6-0 visitante, mandante, 2-0 mandante, 2-0 mandante, 1-0 mandante, 1-0 mandante, 2-0 mandante, 0-0. 1-1, clássico mineiro. 3-0 visitante, clássico carioca. 2-1 visitante, 1-1, 2-1 visitante, 3-1 visitante, 1-1, 1-0 visitante, 1-0 mandante, 2-0 visitante, 3-2 clássico gaúcho, 3-2 visitante, 3-2 mandante e 2-2. 1-0 mandante, 3-0 mandante, 2-0 mandante, visitante quer dizer, 1-0 mandante, 2-0 mandante e 1-0 visitante. E a última rodada, 3-2 mandante, 3-0 mandante, 2-1 visitante, 1-0 mandante, 4-1 mandante e fecha com 2-2 no empate ali. Agora vocês viram, vocês vão ver as estatísticas, né? Esses são os dados estatísticos dos jogos. E ali que eu gosto de destacar, teve 132 jogos com a média de 313 gols, a cerca de 2,37 gols por partida. Artilheiro, viemos alguém do Palmeiras com 7 gols. Na assistência, um do Fluminense com 4. E na soma total temos 2 jogadores, ou melhor, 3 jogadores. Um do Palmeiras, um do Flamengo e um do Vasco, com a cerca de 7 na soma total. E homem em campo, temos Hugo Souza do Corinthians. Temos Peraí, deixa eu ver o nome ali. O Vitor Roque do Palmeiras. E temos esse J ali tá me pegando, mas eu não sei o que, Victor do Botafogo. Os botafoguenses, me desculpe. Mas eles 3 foram eleitos 4 vezes como melhores jogadores em campo. A tabela ficou assim, de baixo para cima. Internacional, 14 pontos. Atlético Mineiro, 20. Com 23 o Vasco. Com 26 o Santos. Com 29 o Botafogo. Com 29, porém, ganha no saldo o Grêmio, porque o saldo do Grêmio tá 2 negativo, do Botafogo tá positivo ali.
tá positivo e tá ali na negativo. Então por que que ele tá ganhando? 29, 29, deixa eu ver. 22, 22. Ah, tá. Tem empate a mais. Tem um empate a mais. Ambos estão empatados em questão de número de jogos. Estão empatados em número de vitórias. Porém, empate o coisa tem mais. Não, peraí. 22 jogos, 8 vitórias. O Grêmio tem mais vitória que o Botafogo, é por isso. Que após o saldo, o critério de desempate, o primeiro critério de desempate é o coisa. Então, aí temos o Corinthians, que entra no pódio aqui, né? O nosso sexto colocado. Temos o Corinthians com 31 pontos. Sequentemente, o São Paulo com 33. Aí vem o Fluminense com 36. Cruzeiro com 37. O Flamengo com 41 e o Palmeiras, que foi o campeão da liga, com 43 pontos. Essa foi a nossa liga do G12. Espero que vocês gostaram. Mais um ano nós estamos fazendo ela. Tá bom? Juninho, ano que vem vai ter? Talvez sim, porque o Inter não caiu. Foi salvo nos... faltando 38 segundos para acabar a temporada. No Brasileirão, no caso. Então, contamos que sim, em 2025 vamos ter Liga do G12. Copa também. É isso aí. Falou pra vocês e até mais.